A multa para quem joga entulho na rua pode chegar a R$10 mil. Mesmo com uma penalidade tão alta, é comum ver o lixo se amontoando em locais proibidos. Um risco que prejudica o meio ambiente e pode até piorar a crise de abastecimento de água do DF. Entenda na reportagem. Olha só a quantidade de lixo por aqui. Tem de tudo: resto de frutas, pedaços de madeiras, parte de um computador e até um sofá. O local que mais parece um lixão está dentro do Parque Nacional, que é uma unidade de conservação. O problema não é só aqui. Ocorre em vários lugares do DF. A situação está descontrolada no DF como um todo. Ela não está descontrolada dentro das unidades de conservação federais, porque justamente a gente tem um papel muito ativo na fiscalização desses locais, das unidades de conservação federais. Mas em todo o DF a gente observa dezenas de pontos de deposição irregular de lixo. Nossa equipe acompanhou a rotina da fiscalização. Nem foi preciso procurar muito para encontrar esse local aí com restos de automóveis. O material foi depositado por uma oficina de lanternagem. O infrator deixou até o endereço nesta caixa, que agora é a prova do crime. Essa empresa é uma empresa de material de restauração de carro, de pintura, enfim. Estava lá caracterizado as tintas, estava lá caracterizado os solventes, né? Tudo relacionado à atividade da empresa, né? Os papéis que são utilizados para a proteção da pintura. Então a empresa achava que bastava contratar uma empresa regular que ela vinha jogar aqui e não ia acontecer nada. Vai acontecer inclusive uma multa que vai ser inclusive maior do que 10 mil, porque ela envolve produtos perigosos, né? Em todo o DF existem 95 unidades de conservação que são protegidas pelos recursos naturais como nascentes. Essa preservação garante a qualidade de vida das pessoas, mas o lixo que é jogado nesses lugares compromete a natureza, inclusive a água. Durante o período das chuvas, esses produtos químicos entrem no solo e afetem o lençol freático, as águas subterrâneas. O único local onde é permitido descartar lixo é no aterro sanitário do Jockey. E a multa para quem descumpre a lei é pesada. R$10 mil, podendo chegar até 50 milhões. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido do Ministério Público de cancelamento do cartão material escolar, que beneficia alunos da rede pública. A justificativa é que, em tempos de crise, o benefício traz despesas adicionais ao governo. A Secretaria de Educação aguarda notificação para se pronunciar sobre o assunto. A bolsa no valor de R$ 80 era para os estudantes da rede pública entre 4 e 17 anos cadastrados no Bolsa Família. Segundo a decisão da Justiça, o auxílio será suspenso para mais de 26 mil alunos. Mas há uma ressalva na decisão. Os 67 mil estudantes que já receberam o benefício neste ano não vão precisar devolver o repasse. O cartão era usado para ajudar na compra de materiais escolares. A lei distrital que criou o benefício foi aprovada em 2015 pela Câmara Legislativa. A Secretaria de Educação informou que ainda não foi notificada da decisão judicial. O racionamento entra no terceiro mês nas regiões administrativas. Hoje a falta de água atinge Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Samambaia e Parkway. Apesar da chuva do fim de semana, o descoberto não teve melhora significativa, amanhecendo em 46,13%. Já no plano piloto, estão no rodízio as regiões da Asa Sul, parte do Lago Sul e Jardins Mangueiral. A bacia de Santa Maria opera em 48,13%. E a lista de Janot deve chegar hoje às mãos do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato. O procurador-geral da República pede a abertura de 83 inquéritos envolvendo políticos com foro privilegiado. Também há expectativa para o levantamento do sigilo das investigações. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado. Será que finalmente chega às mãos do relator, Renata? Pois é, há essa expectativa, mas pode ser que chegue também no mais tardar amanhã. O documento já todo digitalizado, por isso que houve essa demora. De qualquer forma, Rodrigo, o ministro Edson Fachin já disse que não tem pressa, que vai analisar com muita cautela, com muito critério. Ele deve analisar no primeiro momento esse pedido de quebra de sigilo, ou seja, o Procurador-Geral da República pede para que todo o teor das delações, todas as gravações feitas com os executivos e ex-executivos da Odebrecht, tudo isso venha a público, segundo ele, por uma questão de transparência e também de interesse público. Só que aí,
esse primeiro pedido, né, dessa análise aí, deve ser feita lá para o final deste mês ou começo do mês que vem. Só a partir daí que o relator, ministro Edson Fachin, deve analisar esses pedidos aí de inquérito, de abertura de inquérito, ou seja, quais os políticos devem ou não ser investigados aí, de acordo com o entendimento da Procuradoria-Geral da República, do procurador Rodrigo Janot. Também nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai tomar posse, ele vai assumir a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto naquele acidente aéreo. Paralelo a isso, o Congresso Nacional, deputados e senadores agilizam aí mudanças, reformas, querem aprovar o quanto antes a questão da anistia ao chamado Caixa 2, que é a doação não declarada ao Tribunal Superior Eleitoral, mas também anistia ao Caixa 1, porque a gente lembra que recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que, a depender de onde vem esse dinheiro, ainda que ele tenha sido declarado, essa doação tenha sido declarado ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral, pode ser inclusive que políticos e empresários estejam usando a Justiça Eleitoral para lavar dinheiro. Então, quer dizer, querem saber de onde veio esse dinheiro, quais os interesses dele ali. Então, os parlamentares têm pressa em aprovar algum projeto ou alguma medida que anistia aí esse crime e também tem pressa para aprovar a reforma política, que a gente sabe que de reforma vai ter pouquíssima coisa, o que vier de mudanças certamente vai ser, infelizmente, para beneficiá-los. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando uma semana que pode ser decisiva lá no Supremo, Cláudio. É, uma semana que é decisiva no Supremo, uma grande expectativa de que o ministro Fachin, de fato, libere isso ou autorize a abertura de inquéritos desses 83 pedidos que foram realizados pela Procuradoria-Geral da República e também no Congresso Nacional. Eles continuam se movimentando, tentando encontrar maneiras de proteger, de blindar os deputados e senadores que estão eventualmente envolvidos em toda essa maracutaia. A expectativa também é que com a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele também vai assumir posto no Tribunal Superior Eleitoral, que está julgando, como se sabe, o caso em que Dilma Rousseff é acusada de abuso de poder econômico e pode ter o registro da sua candidatura à reeleição cassado no TSE. Como na época o vice era Michel Temer, ele também está sujeito à mesma penalidade, embora exista a possibilidade de separar os dois casos, os dois processos. O fato é que com Alexandre de Moraes no TSE, a bancada, digamos assim, governista, cresce naquela corte. E a seguir, menores infratores fazem rebelião em Santa Maria. Tudo começou porque os adolescentes queriam cigarros. É o que você vê logo depois do intervalo.